Bom, enquanto nós aguardamos, eu vou aproveitar e lembrar que, então, essa é uma sequência de lives que estão sendo realizadas, focando nas máscaras que nós vestimos, né? Então, a última, que foi a primeira, falou da lente dos outros, que falava do julgamento, né? Que o julgamento fala mais sobre quem julga do que quem está sendo julgado. Então, ali já o tema trouxe esse novo olhar, né, para que nós possamos tirar um pouco essa máscara, essa preocupação que nós tanto temos do julgamento. Então, quando alguém me julga, isso fala mais sobre ela do que de mim. Assim como quando eu julgo alguém, fala mais sobre mim do que dela. E que nós também usamos várias lentes, né, que são as lentes que fazem com que nós tenhamos a percepção do mundo à nossa volta. Então, essas lentes são baseadas nas nossas dores, nossos traumas. Então, essas lentes que acabam distorcendo a visão daquilo que nós vemos. Boa noite. Então, essas lentes vão embaçando e vão fazendo com que cada um de nós tenha uma visão diferente para a mesma situação que nós estamos vendo. Então, essa foi a primeira live, que foi, então, realizada na primeira etapa. Hoje nós vamos falar, então, sobre a Mulher Maravilha, a Mulher Boazinha, que é a segunda etapa. E quem ainda não assistiu a essa primeira parte e tem interesse em assistir, ela não fica gravada aqui no Instagram. No Insta eu coloco apenas alguns cortes, assim como também estou colocando no YouTube, né? Então, para ter acesso à live completa, é só acessar o meu grupo VIP, que é um grupo do WhatsApp, é um grupo gratuito, né? É só entrar no link da bio ou me chamar também, que eu posso incluir no grupo também, onde eu coloco algumas mensagens, coloco algumas reflexões, alguns exercícios, e lá também está o link com todas as gravações completas das lives. Então isso não fica disponível no público no Instagram, mas fica lá então no grupo. Então é só acessar lá de forma gratuita. Quem ainda não está, é só clicar no link da bio, que será uma satisfação vê-la ou vê-lo lá. Você, quando chega no final do dia, não fica se perguntando por que esse cansaço? Por que você está tão exausta? Será que não é da tentativa de ser perfeita? Será que quantos nãos foram engolidos? Quantas ações que vocês deixaram de fazer preocupando em decepcionar alguém? Porque tem que ser perfeito? Porque tem que dar conta? Porque tem que atender as expectativas do outro? Quantas vezes você já deixou de ser a sua prioridade, deixando de dizer o não que tanto precisava dizer para atender a expectativa do outro? E esse cansaço é um cansaço que, por mais que o cansaço da boa noite, esse cansaço que chega no final do dia, dessa angústia de dar conta, de não decepcionar, é um cansaço que pode se dormir 8 horas numa noite, que o cansaço não passa. Porque é um cansaço, é um esgotamento diferente, é um esgotamento de estar querendo atender a expectativa do outro e ficando em segundo plano com isso. Então é um peso diferente, é um esgotamento que não é com uma noite de sono que a gente consegue, como quando a gente está cansado fisicamente de fazer um exercício, de trabalhar. Uma boa noite dormida já nos deixa renovadas. Agora esse esgotamento vai se acumulando e não vai ser com uma noite de sono que vai ser resolvida. Então fica esse questionamento. Quantas vezes eu me sinto cansada? Quantas vezes eu me sinto esgotada simplesmente por não dizer não para atender a expectativa do outro? Quantas? Quantas vezes? Então, na primeira live desse tema, a gente falou para tirar a máscara das lentes do julgamento do outro. E hoje a gente vai aprender, falar um pouquinho sobre essa nova máscara
que é da Mulher Maravilha, que é da Mulher Boazinha. Só que essa é uma máscara que nós mesmos colocamos em nós. Nós mesmos optamos por carregá-la. E por quê? Se nos pesa tanto, por que não deixamos de carregá-la? Tá fazendo sentido? Coloque ali um coraçãozinho, um sinalzinho ali embaixo para ver, para me mostrar se está fazendo sentido para você. Tem no cantinho ali, que é importante para mim ver se está fazendo algum sentido. Bom, e olhando para a sua rotina, como é que o mundo enxerga você hoje? Reflita. As pessoas enxergam como uma mulher que dá conta de tudo, uma mulher que dá conta do trabalho, organiza a casa, organiza a família, organiza companheiro, companheira, netos, filhos. É aquela mulher que dá conta de tudo, aquela mulher organizada. Bom, vamos considerar esse o palco da perfeição. Onde está tudo perfeito, está tudo muito bonito, está tudo transcorrendo conforme se espera. Agora, se nós formos para os bastidores, se formos lá para o camarim, ali é o palco. E se formos para o camarim, que é o final de noite, onde se fecha a porta do quarto, se coloca a cabeça no travesseiro, e aí? Aí vem o cansaço, vem o esgotamento, vem o vazio, porque é onde se tira toda aquela armadura e se realmente se percebe quem realmente é. E quantas vezes, nesse deitar a cabeça no travesseiro, surgiu talvez um vazio e passou pela cabeça e se perguntou: eu tô tão cansada, tão cansada, tão cansada de cuidar de todo mundo, de dar conta de tudo, mas ninguém cuida de mim. Quem já passou por isso? Quem é que já se viu nessa frase? De chegar à noite e pensar: eu cuido de todos e ninguém cuida de mim. Agora eu vou fazer uma provocação. As pessoas que não cuidam, será que elas não cuidam porque elas não se importam com você, comigo, com nós mulheres? Ou será que as pessoas não ajudam porque a gente não deixa? É. A maior parte das vezes, se nós formos olhar, nós não aceitamos ajuda. Nós temos o orgulho da mulher guerreira, da mulher maravilha, que se eu mostrar a minha fragilidade, vão me achar fraca, eu estarei me humilhando, as pessoas não vão gostar mais de mim. Será? Será que as pessoas não chegam perto de nós, se oferecem para nos ajudar em algo e a gente não dá aquela desculpa? Não, eu faço mais rápido, do meu jeito é melhor. E as pessoas acabam se afastando e não ajudando mais? Será que as pessoas realmente não cuidam de nós? Ou será que nós não estamos deixando que as pessoas nos cuidem? Percebam, olhem para cada uma de vocês. Vocês têm se deixado ser cuidadas? Tá carregando as sacolas, saindo do supermercado. Alguém se oferece para ajudar. Não precisa. Pode deixar que eu dou conta. Tá fazendo algum serviço de casa. Um filho, um companheiro, uma companheira, um neto, um amigo que está ali. Posso te ajudar? Não precisa. Pode deixar que eu dou conta.
A pessoa se oferece para fazer algo, não precisa se incomodar, eu dou conta. Aí chega no final do dia, o eu dou conta vai se somando, vai se somando, vai se somando. E aquele pacote de eu dou conta vai crescendo e vai pesando. Agora não foi porque as pessoas não quiseram ajudar, foi porque eu não deixei. O quanto, por orgulho muitas vezes eu não quero, ou por confundir fragilidade com fraqueza. Fragilidade, eu posso ser forte e ser frágil. Eu não preciso ser aquela fortaleza que não chora, que não pede ajuda, que descansa. Todos nós precisamos. E essa fragilidade, de forma nenhuma, vai demonstrar alguma fraqueza. Bem pelo contrário, requer coragem para olhar para si e se perceber aquilo que está precisando. Infelizmente, poucas pessoas hoje se permitem o sentir. Por que hoje a maior parte das pessoas, quando ficam sozinhas em casa, ou ligam rádio, ou ligam televisão, sempre tem que ter um ruído naquele ambiente? Podem até não estar prestando atenção naquilo, mas tem que ter o ruído. Por quê? Porque é no silêncio que nós olhamos para dentro de nós. É no silêncio que nós ouvimos os nossos pensamentos. E aí, quantos de nós estamos preparados para ouvir aquilo que nós precisamos sentir, perceber? É uma fuga se ocupar o tempo todo. Porque no momento que eu me ocupo com o outro, eu não tenho tempo de olhar para mim. É cômodo. Porque se eu olhar para mim, vai que eu vejo alguma coisa que eu preciso mudar. E aí, então, como é que eu vou justificar que eu estou vendo e não vou mudar? Mudança dói. Dói muito, porque a gente tem que sair da zona de conforto. E o nosso inconsciente faz com que nós fiquemos cada vez mais acomodados, parados naquele ambiente. Por às vezes pior que seja. Porque é um ruim conhecido, vamos dizer assim. O inconsciente, ele está ali para nos, para ter um cuidado conosco, para tentar nos proteger do que é desconhecido, do que é novo. Só que nós temos que ter um cuidado para que isso não nos paralise, porque a gente às vezes está vendo uma oportunidade maravilhosa na nossa frente. Ou a gente está vendo que se a gente mudar aquele comportamento, nós teremos uma vida muito melhor do que nós temos hoje. Mas nós demos ouvido a esse inconsciente, que muitas vezes usa do nosso ego para se manifestar e fazer com que fiquemos onde nós estamos. É um ruim, mas tá bom. Pelo menos eu conheço. Então a gente tem que ter esse cuidado de estarmos abertos também a fazer essas mudanças. Porque hoje é o que se percebe muito. As pessoas estão fragilizadas, elas estão passando às vezes por várias situações delicadas, elas até buscam ajuda, mas não estão dispostas a mudar. De preferência que o outro faça por elas, que é a questão da ajuda e do apoio, que já falei na outra, que eu não vou repetir agora. Então, vamos olhar para nós e percebermos o quanto nós estamos permitindo que as pessoas nos auxiliem ou o quanto nós estamos afastando. Uma mulher toda armada, com escudo, preparada para a guerra, quem é que vai chegar perto? As pessoas vão ter medo, as pessoas vão se sentir amedrontadas muitas vezes de chegar perto, porque não se dá abertura. E aí nós vamos chegar no final do dia, colocar a cabeça no travesseiro e se sentir vazias porque ninguém olha pra gente. A gente deu espaço. Temos que permitir para que as pessoas se aproximem. Então, o que acontece daí no final desse estresse, dessa sobrecarga?
ao levantar de manhã, o maxilar enrijecido, muitas vezes o caso de bruxismo, ombros totalmente doloridos, porque tá carregando o mundo nas costas. Como é que não vai pesar? Tem que aliviar esses pesos daquilo que está aqui. Tirar esses pesos que não são seus. E o que mais a gente tem que tomar cuidado, porque a Mulher Maravilha, ela não tira férias, mas ela adoece. E essa é uma grande preocupação, porque quando a gente não para olhar para nós, para não cuidar, ter esse cuidado conosco, o corpo vai gritar e vai avisar. Se eu não planejar uma parada, um descanso, esse cuidado para mim, eu não vou, talvez, planejar o melhor momento que o corpo resolver dizer assim, ó, vou parar, tô cansado e não dou conta mais. E às vezes numa hora que a gente mais precisaria ele estar ativo. Então esses cuidados nós temos que ter, de olhar para nós, cuidarmos primeiramente de nós e darmos a chance para as pessoas também terem o seu próprio espaço. Só que ninguém usa essa máscara de propósito. A gente acaba usando essas máscaras por uma necessidade que a gente percebe. Então, o que a gente mais busca com isso? Aquele controle de se sentir amada, de ser a boazinha, de ser admirada. Ai, olha, ela dá conta de tudo. Olha, ela faz tudo por mim. E a gente vai, através do serviço, procurando encontrar o seu espaço. Procurando ser útil para as pessoas. Trazendo essa utilidade aos outros. Só que aí eu pergunto, aonde está a nossa valorização se nós temos ao nosso lado alguém que, para nos amar, nós temos que ser útil? Ou melhor, que não nos ama, mas ama a nossa utilidade? E essas pessoas é fácil de nós percebermos. No momento que a gente deixar de ser útil, elas vão se afastar. Só que aí nós temos que ter o cuidado. Aí o nosso ego vai falar, viu? Você é a culpada, a pessoa se afastou. Olha só, você já não fez mais, você não é mais útil. Sim. Mas aqui nós estamos falando de qualidade, não de quantidade. É muito melhor nós termos à nossa volta as pessoas que nos amam pelo jeito, pela forma como nós somos, do que as pessoas que estão ao nosso lado, porque nós somos úteis para elas. E a pessoa que só está próxima de nós porque nós somos úteis, será que ela realmente gosta de nós? Será que realmente ela quer estar próxima? Ou ela só está ali por conveniência? Então, eu sempre digo, quando a gente começa a realmente ver aquilo que a gente tem que fazer ou aquilo que a gente está só fazendo para servir o outro, quando a gente deixa de fazer, as pessoas muitas vezes se afastam, sim. E a gente tem que agradecer porque são pessoas que não deveriam estar ao nosso lado. Só que daí é aquela questão, como eu não me valorizo, eu não me priorizo, não é as pessoas que vão estar ao meu lado que vão fazer isso por mim. Começa comigo. Se eu quero ter ao meu lado pessoas que realmente me valorizam por quem eu sou, por aquilo que sou, sem ter interesse, eu tenho que aprender a ter esse mesmo cuidado comigo. As outras pessoas são os reflexos. Muitas vezes a gente aprendeu isso na nossa caminhada, na nossa jornada. Quantas vezes a gente passou por situações em que, aí eu falo, infância, adolescência, vida adulta, em qualquer uma das nossas fases. Quantas vezes a gente passou por situações em que a gente não podia dar trabalho, em que se a gente fosse útil a gente era reconhecida, se a gente fosse útil
alguém me elogiava. Então, às vezes, de forma inconsciente, nós fomos aprendendo que não dar trabalho, fazer pelos outros, e isso de alguma forma fazia com que nós conseguíssemos ocupar um espaço. Nada contra a gente servir. De forma nenhuma estou falando que nós não podemos ajudar o outro, que nós não podemos apoiar o outro, que nós não podemos servir o outro. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. O problema maior é quando isso é maior do que a minha vontade, do que os meus valores. Quando eu deixo de me valorizar, quando eu começo a dizer não para mim e não para os outros. Eu ir para lugares que eu não gostaria de ir, fazer coisas que eu não gostaria de fazer, para não dizer não ao outro. Só que quando eu digo não, quando eu digo sim ao outro e não digo não que eu gostaria, eu estou dizendo não para mim. Todo não dito para a pessoa, eu estou dizendo para mim. E isso é me valorizar? Se eu não me valorizo, como é que eu vou querer que o outro me valorize? Começa comigo. Começa pela pessoa que nós nos vemos todos os dias no espelho. É olhar para ela, para aquela pessoa refletida e reconhecer o quanto ela é importante na nossa vida. Que ela é a nossa prioridade. Que se eu não cuidar dessa pessoa que está ali naquele espelho, olhando para mim, eu não terei condições de cuidar dos outros, porque eu vou adoecer, eu vou ficar doente, eu vou me cansar, eu vou me esgotar. Eu preciso cuidar de mim para que eu possa cuidar dos outros. Como é que eu vou chegar e dizer para o outro que é importante ele se cuidar, que é importante ele cuidar da saúde, que é importante ele fazer isso, se eu não faço comigo? Quem sou eu, se eu não faço, dizer para o outro o que ele deve fazer? Se eu não estou dando exemplo. Se eu não faço nem por mim, como é que eu quero chegar e dizer que para o outro isso é melhor? Isso nem acontece. Nem temos exemplos por aí em relação a isso. Tá fazendo sentido para vocês? Quem puder botar ali, tem um sinalzinho do coraçãozinho ali só para sinalizando se está fazendo sentido. Aqui eu até botei a frase, ó, você ganha o aplauso de ser tão forte, mas o preço desse aplauso é o seu autoabandono. O quanto vale a pena o autoabandono pelo aplauso do outro. E muitas vezes um aplauso de alguém que está por aí por conveniência, porque eu estou sendo útil a ela. Então vamos refletir sobre quem realmente está à nossa volta e o quanto eu estou servindo realmente de alguém que mereça esse serviço ou alguém que está ali só por utilidade. Ok, eu tô percebendo tudo isso. Mas qual a saída disso? Ok, eu me identifiquei, eu sou aquela pessoa que carrega aquela armadura. Porque a armadura, ela fica reluzente para quem vê de fora. Só que quem tá usando começa a machucar, porque ela é dura, ela é pesada. Então, isso começa a pesar demais, a machucar demais quem está vestindo essa armadura. Para quem está olhando de fora, ela está reluzente, muito linda, maravilhosa. E por baixo disso tudo, está uma mulher, às vezes, doente, cansada, amargurada, se sentindo abandonada. O quanto isso vale a pena? O quanto isso vale a pena? E melhorar isso não é passar um dia, vou tirar um dia só pra mim, vou descansar, amanhã eu começo tudo de novo. Toda aquela função, todo aquele servir, todo aquele dar conta. Não é um dia de descanso que vai solucionar isso. É a nossa postura diante dessas situações. É quando me der conta o quanto vale a pena eu abrir mão de mim pelos outros.
Ah, mas tem outra questão também, né? E o controle, onde é que entra? Pois então, no momento que eu sirvo tudo, que eu faço tudo do meu jeito, que eu dou conta de tudo, eu tenho a ilusão de que estou controlando tudo. Eu controlo o que os outros sentem, eu controlo o que os outros fazem, eu controlo o que acontece comigo. E qual o problema de decepcionar as outras pessoas? Elas não têm o direito de pensar o que quiserem, elas não têm o direito de ter as expectativas que elas querem, eu não tenho como controlar isso. As pessoas têm o direito de pensar aquilo que elas quiserem, assim como eu tenho o direito de pensar aquilo que eu quero. Nós não estamos aqui para viver atendendo a expectativa do outro. Então, você vai escolher se decepcionar ou decepcionar os outros? Outra situação também que a gente precisa aprender a lidar é que nós não somos as salvadoras. Nós não estamos aqui para salvar o mundo. Nós estamos aqui para salvar a nós. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para evoluir, estamos aqui para contribuir com as pessoas que estão à nossa volta, ajudar de alguma forma que não seja abrindo mão de nós mesmos. Porque eu só vou me desenvolver no momento que eu aprender a olhar para mim e atender as minhas necessidades básicas em primeiro lugar. No avião, não é assim? Primeiro as máscaras em nós, depois nos outros. Por quê? Porque eu tenho que estar bem para poder contribuir com o outro. E a questão do controle, a gente tem que também permitir que o outro se frustre, que o outro possa aprender a fazer alguma coisa, que o outro também se desenvolva. Nós temos uma grande ilusão achando que a gente controlando, fazendo tudo pelo outro, nós estamos contribuindo com a vida dele, mas na maior parte das vezes estamos atrapalhando, porque nós estamos tirando a oportunidade dessa pessoa se desenvolver. Ah, mas eu sei como fazer. Eu posso orientar. Não estou dizendo para abandonar as pessoas que estão à nossa volta, mas até que ponto eu vou fazer por ela? Ou até que ponto eu só vou estar apoiando? É dar o peixe ou ensinar a pescar. Se eu vou dando peixe, o dia que eu não estiver mais aqui, a pessoa vai morrer de fome? Eu não ensinei a pescar nunca. E se ela não achar outra pessoa que deu peixe, o que vai acontecer com ela? Talvez até aprenda a pescar, mas vai apanhar muito, porque não vai ter mais ninguém para ajudar, ninguém para orientar, e vai ter que aprender com seus recursos, e talvez eles sejam escassos. Aí nós ajudamos? Ou nós só atrapalhamos a vida daquela pessoa que nós não deixamos ela fazer o que precisava ser feito? Ah, mas ela vai se frustrar, ela vai se machucar. Talvez ela precise passar por isso para aprender aquilo que é necessário. Quantas vezes nós nos machucamos? Quantas vezes nós nos frustramos? É assim que nós aprendemos? Quantas vezes nós fomos orientados de uma forma, ou a gente viu outra pessoa passando por uma situação, e muitas vezes a gente não aprende com o outro falando. A gente tem que passar por aquela situação para aprender. E assim como nós tivemos que passar por isso, nós temos que permitir que as pessoas à nossa volta também façam por isso. Porque aí eu controlo o que acontece com o outro e vou me sobrecarregando. Por quê? Porque eu tô tirando a mochila do outro e botando nas minhas costas. Lembrando, eu tenho os ombros fortes para carregar a minha mochila, não a do outro. O outro tem os ombros para carregar a sua, não a minha. Então, cada um com a sua. A gente pode ajudar durante a caminhada, apoiar, mas cada um com a sua bagagem, cada um com a sua mochila. Que nós temos que ter esse cuidado para não interferir no outro. E no momento que a gente interfere no outro, a gente quer controlar, e a gente querendo controlar, a gente se sobrecarrega, porque a gente acaba tendo que, às vezes, até adivinhar o que o outro está pensando, ou o que o outro vai precisar. Vai esfriar. Quem sabe você leva isso, leva aquilo, leva aquele outro. A gente está prevendo o que o outro vai pensar, o que o outro vai sentir. Talvez ele precise sentir.
leva um casaco. Talvez eu tenha que... Ah, não quero, não quero. Então, às vezes, deixa passar um frio e vai saber que a próxima vez, quando tiver a temperatura, vai ter que levar um casaco. É esse cuidado que nós temos que ter. Então, é essa nova postura que nós precisamos ter. Então, como é que se muda, como é que se faz esse processo da armadura da Mulher Maravilha? É justamente isso. Primeiramente, é olhando para nós e reconhecendo que nós estamos querendo dar conta de tudo, que nós queremos servir a todos e que com isso a gente está se sobrecarregando. Então, nós temos que ter esse olhar e entender: eu posso ser frágil. Eu não vou estar me humilhando se eu aceitar ajuda, se eu pedir ajuda. Até porque é muito mais fácil a gente ajudar do que pedir ajuda. Porque normalmente quando a gente está ajudando, a gente se posiciona numa posição maior do que do outro. No momento que a gente aprende a pedir ajuda, a gente está reconhecendo que o outro tem algo para nos oferecer. Aí entra a nossa humildade. A humildade entra quando nós aprendemos a receber ajuda, a pedir ajuda. E o quanto nós estamos trabalhando a nossa humildade? O nosso ego, com o orgulho, faz com que a gente se sinta forte, fortalecida, que não aceite nada de ninguém. Só que com isso nós estamos ruindo, nós estamos com o nosso corpo adoecendo. E como eu falei, Mulher Maravilha não tira férias. Ela adoece, ela infarta. E nós vamos esperar chegar a um extremo em que o corpo vai gritar, em que o corpo vai parar para refletir sobre isso? Muitas pessoas, felizmente, passam por situações de saúde que têm um tempo para refletir sobre a vida que estavam tendo e conseguem fazer as mudanças necessárias. Só que nem todo mundo tem esse tempo. Nem todo mundo tem essa oportunidade. E por que esperar chegar a um extremo para nós refletirmos sobre a vida que nós estamos tendo? Sobre os pesos que nós estamos carregando? Aí eu vou no dentista, pego uma placa de bruxismo, que não vai solucionar o problema, só vai evitar que os dentes não quebrem. Mas se eu não trabalhar a minha rigidez, o meu controle, eu não vou estar trabalhando o bruxismo. Eu posso fazer massagem toda semana. Se eu não trabalhar os pesos, o mundo que eu carrego nas costas, semana que vem vai estar pesado de novo. Se eu não aprender a receber ajuda, a ser cuidada, eu vou continuar chegando à noite, deitando minha cabeça no travesseiro e pensando: eu cuido de todo mundo, eu faço tudo por todos e ninguém cuida de mim. Aí eu estou sendo frágil, quando eu estou sozinha, acabada, ali, entre quatro paredes que ninguém está vendo. Não é esse o momento de ser frágil. Ser frágil é poder aceitar ajuda, pedir ajuda. Ah, eu te levo lá, eu aceito que tu me leve, me dá uma carona, faz isso por mim. Muito obrigada. Às vezes são coisas simples no dia a dia que nós podemos permitir que alguém faça, seja um colega, seja dentro de casa. Um filho às vezes quer lavar a louça. Ah, ele não vai lavar direito, mas ele está se oferecendo, aceita ajuda. Um companheiro, uma companheira que quer dividir um serviço, um trabalho. Ah, mas ele não faz direito. Quem disse que não faz direito? Não faz do seu jeito. É diferente de não fazer direito. Então, esses controles que nós carregamos, de querer que os outros façam igual a nós, é que nos pesa. Cada um tem uma forma de fazer, cada um tem uma forma de pensar. E não quer dizer que seja a melhor forma a que eu faço. Quantas vezes a gente percebe que se eu permito que outra pessoa faça algo, a gente vai olhar, faz sentido a forma como ela está fazendo. Eu acho, inclusive, eu poderia fazer diferente. Eu gostei dessa forma. Só que eu só vou descobrir isso se eu me permitir. Se eu deixar espaço para que essa pessoa possa fazer aquilo que é necessário. Tá fazendo sentido para vocês? Alguém está se identificando de alguma forma com algo? O que estão achando? Uma mulher adulta não precisa ser perfeita. Precisa ser respeitada pelas suas
escolhas, pelas suas necessidades. Esse é importante. Então, no momento que a mulher consegue realmente se expor, mostrar quem ela é, tirar essa armadura e mostrar as suas fragilidades, as suas delicadezas, mostrar a sua força, porque uma mulher frágil não quer dizer que seja uma mulher fraca, bem pelo contrário. A mulher sabendo usar a sua força, as suas habilidades, a mulher se fortalece muito mais do que se esgotar. E o receber é muito feminino. No momento que a mulher se posiciona nesse lugar de receber, ela vai entender que o peso vai diminuindo. E nós não precisamos dar conta de tudo. Nós podemos ser frágeis. Nós podemos decepcionar os outros. Nós não precisamos servir a todos. Nós não precisamos dizer não para nós para dizer sim para o outro, se isso me faz mal. Então são essas reflexões que eu quero deixar bem claro para que a gente faça e entenda até onde eu estou permitindo estar nesse estágio de cansaço, de esgotamento. Até onde é o movimento meu necessário para tirar um pouco essa armadura e para tirar um pouco esses pesos que estão nos meus ombros. O quanto? Tá fazendo sentido? Alguém quiser botar um comentário, se não botar uma reaçãozinha ali do lado, só para ver se tá fazendo sentido para vocês. Ok? Então, eu gosto sempre de trazer no final uma dinâmica, um exercício simples, mas que ele possa ajudar de forma prática, porque não adianta só trazer percepções, trazer questionamentos, para que vocês saiam daqui reflexivas sem vocês poderem levar algo mais concreto, vamos dizer assim, né? Não que as reflexões não sejam importantes e sim, quem parar para refletir sobre isso, espero que alguma mudança consiga fazer para que consiga se sentir mais leve. Mas, então, para nós darmos continuidade, eu pediria assim, ó, primeiramente, que se sentem confortavelmente, ou quem estiver deitado, que se posicione de forma bem confortável. Libere os ombros, sinta os ombros soltando, solte o maxilar, sinta essa leveza e feche seus olhos, suavemente, fechando os olhos, respirando fundo, profundamente. Isso, soltando o ar pela boca, inspirando mais uma vez, bem profundamente. E soltando o ar. Com os olhos fechados, imagine-se de pé, vestindo a armadura da Mulher Maravilha, uma armadura pesada. Sinta o seu peso sobre os ombros, sobre o corpo. Sinta o quanto ela pesa. Essa armadura protegeu-a há bastante tempo e por muito tempo. Mas agora ela já está muito pesada, está sufocando. Então, mentalmente, comece a soltar essa armadura. Solte o escudo, deixe o capacete cair, tire a armadura dos seus ombros. Isso. Tire toda a armadura, deixe cair o chão. E agora você está sem armadura, sendo você mesma. Olhe para você.
Sinta como você é, na sua essência, humana, vulnerável, imperfeita até como todos nós somos. Respire fundo e sinta essa leveza, essa liberdade. Sinta. E de olhos fechados, ainda, respirando profundamente, diga mentalmente: eu não preciso mais carregar o peso das gerações passadas. Eu não preciso sofrer ou me esgotar para ser leal às mulheres da minha família que também carregaram o mundo nas costas. Respire fundo. Sinta. Imagine agora atrás de você a sua mãe, a sua avó, a sua bisavó, a sua tataravó, todas as mulheres que vieram antes de você. Elas estão atrás de você, lhe dando força. Elas vieram antes. Você está aqui através delas. Faça uma reverência agradecendo a elas por você estar aqui hoje. E sentindo o apoio delas às suas costas, fale para elas mentalmente: vocês já deram conta do que era de vocês. Agora eu dou conta apenas do que é meu. Eu me dou o direito de ser leve, de ser única, de ser livre. Eu me dou o direito de receber e ser cuidada. Respire profundamente. Sinta essas palavras reverberando no seu campo. Sinta o apoio de toda essa linhagem que veio antes. Sinta essa liberdade que você está adquirindo de seguir em frente agora mais leve, sem carregar os pesos que não são seus. Lentamente, abra seus olhos. Respire profundamente. Como estão? Como estão se sentindo? Conseguiram liberar alguma coisa? Estão se sentindo mais leves? Como estão? Bom, espero então que estejam bem. Importante, mais leve. A ideia é principalmente a leveza de soltar aquilo que não é nosso, que nós acabamos carregando, que nós acabamos trazendo conosco, né? Então, muitas vezes, como nós chamamos de amor cego e por lealdade, como elas carregaram pesos, nós também carregamos, porque se para elas não foi leve, para nós também não pode ter. Então é importante esses exercícios sistêmicos para nós nos liberarmos e podermos fazer diferente. E queria fazer um desafio para vocês. Nós estamos hoje numa quinta-feira. Qual o não que vocês vão escolher para fazer amanhã, o final de semana, vamos
calcular aqui o final de semana. Qual o não que vocês vão escolher? Aquele não que vocês diziam sim, querendo dizer não, mas que agora vocês vão dizer não. Pensem, escolham um desses nãos que vocês vão realmente falar aquilo que vocês desejam, aquilo que vocês querem, que é dizer um não, ao invés do sim. E também faço o desafio de escolherem alguma expectativa do outro que vocês vão agir sem se preocupar se vocês vão estar atendendo ou não essa expectativa. Fazer algo por vocês. Ah, mas ele esperava algo diferente. A expectativa é da outra pessoa. Escolha uma expectativa que você vai agir conforme aquilo que você quer agir. Da forma como você quer se manifestar. E amanhã eu vou estar mandando também um material complementar, né? Algumas perguntinhas a mais para reflexão, além dessas que foram feitas aqui durante esta live, porque a gente refletindo, a gente se perguntando, a gente começa a identificar pontos que a gente realmente pode melhorar, que a gente precisa melhorar, que a gente quer melhorar ou que a gente não quer. Então isso é muito individual, mas é importante essa reflexão. Enquanto eu não parar para me perguntar, enquanto eu não parar para olhar para mim, eu nunca vou entender e perceber aquilo que eu realmente estou precisando. Então, essas são as minhas maiores provocações. Então, reflitam, se questionem, perguntem, mas ao mesmo tempo decidam e ajam, porque só tendo percepção a vida da gente não muda. Nós temos que perceber, decidir fazer alguma coisa diferente e realmente fazer. É isso que vai mudar a nossa vida. Porque de percepções a gente vai passar a vida inteira e nada vai mudar. Porque a gente pode amadurecer, a gente vai percebendo, amadurecendo, só que é a ação que muda, não é o pensamento. E essa então foi a segunda live. Nós temos a primeira live então que falou da lente dos outros. Quem não assistiu, quer assistir, eu lembro de novo que o link da live completa, assim como essa, também vai estar lá no grupo VIP. Então, o link tá na bio. Essas lives aqui, ela fica só até no Instagram, só até amanhã. Ela já vai sair do ar. Então, eu vou colocando depois alguns recortes. Mas completa a live com exercício. Inclusive, todas as lives eu faço um exercício no final. E esses eu não boto em cortes. Então, para quem quiser ter a oportunidade de fazer o exercício no final e assistir 1, 2, 3 vezes até refazer o exercício, então o link está lá no grupo, lá pode acessar tantas quantas vezes quiser. Então é um grupo gratuito, é só clicar aí no link da bio e já entrar lá no grupo e estar participando. Amanhã então eu mando o link e o material complementar também para fazer essa reflexão. E nós teremos ainda a terceira live sobre o tema das máscaras, né, que é a responsabilidade e expectativa. Então, que eu também já vou estar divulgando, a data provavelmente vai ser no domingo. Então, eu tenho tentado fazer uma durante a semana e uma no domingo para permitir que as pessoas possam assistir, né, em dias diferentes. Então, para dar abertura para mais pessoas. Então, eu quero muito agradecer, espero que essas reflexões tenham feito sentido, espero que tenham se identificado de alguma forma, espero que com essas perguntas vocês possam se questionar e promover mudanças na vida de vocês, para que a vida possa ser mais leve. Então, nós estamos aqui para ir tirando essas máscaras. A primeira delas foi do julgamento, essa de hoje da Mulher Maravilha. Nós não precisamos atender a expectativa de todos. Nós não precisamos ser as boazinhas sempre. Nós não precisamos colocar o outro em primeiro lugar. Bem pelo contrário, nós precisamos aprender a nos valorizar. No momento que nós aprendermos a nos valorizar, a nos colocarmos em primeiro lugar, as pessoas ao nosso redor vão fazer o mesmo. Porque eu não tenho como exigir dos outros aquilo que eu não faço para mim mesma. Então eu quero agradecer muito a presença de vocês. Para quem for assistir depois também, meu muito obrigado. Espero contribuir de alguma forma com o cotidiano de vocês e com uma forma mais leve de viver, que é esse meu grande objetivo. Meu muito obrigada.
Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Quiser aproveitar para fazer algum questionamento? Ok, então. Então fica meu muito obrigado, um excelente final, um feriadão para quem está de feriadão, uma excelente sexta-feira e um bom final de semana na seguida. Grata, grata. E reflitam, e reflitam. Esse exercício, inclusive, quem puder fazer de novo, achou que não ficou, digamos assim, ainda ficou alguma coisa para trás. Eu vou colocar essas frases também ali no grupo VIP, então para quem quiser repetir esse exercício. Certo? Meu muito obrigada, uma boa noite, uma boa sexta-feira e um bom final de semana. Meu muito obrigada.